Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra nesse mês voltado para a prevenção, do suicídio, na promoção da saúde mental. A gente vinha aqui trazer um pouquinho de informação, trazer um pouquinho de conhecimento dentro da minha área, dentro daquilo que eu trabalho, daquilo que eu estudo, como uma ferramenta, como uma luz, para clarear, para trazer informação, Então, hoje nós vamos falar sobre as práticas integrativas e complementares em saúde como uma estratégia de prevenção do suicídio. Então, aqui é um pouquinho das ferramentas, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu vim estudando ao longo desses anos, E eu quero começar, esse tema já foi abordado nas minhas outras palestras, mas só para a gente trazer de novo essa informação, que nós, enquanto seres humanos, como seres complexos, nós temos que olhar o indivíduo como um todo. Para a gente falar de saúde, a gente tem que pensar no equilíbrio desse ser como um todo. E cada pedacinho desse ser, ele precisa ser olhado, ele precisa ser trabalhado. Então, ser como um todo, a gente tem a parte física, a parte espiritual, a parte emocional, a parte mental, a parte social, tá certo? Para que esse ser, ele esteja em saúde, para que ele esteja no seu bem-estar. Essa é a definição de saúde e de bem-estar conforme a Organização Mundial de Saúde. Então, quando a gente vai olhar o ser, quando a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar alguma ferramenta, alguma abordagem, alguma terapêutica, a gente tem que trazer muito claro isso. A gente precisa olhar sim a doença, precisa olhar a parte que está mais agravada, mas a gente precisa ter um olhar mais holístico, um olhar mais completo, para que esse tratamento, para que essa abordagem tenha uma resolutividade maior, para que a gente consiga ter chances de trazer uma cura, um alívio, para esse indivíduo, e que a gente tenha essa assistência completa, certo? E humanizada. Então, a gente sempre vai trabalhar em conjunto. O médico, como aquele que vai diagnosticar que aquele ser está com uma depressão profunda, que ele está precisando de cuidados, vai trazer a questão da terapêutica medicamentosa, se for necessário. Isso é extremamente importante. O profissional de enfermagem, junto com o médico, ele também vai trabalhar alguns aspectos, seja na orientação de como que esse paciente vai tomar medicação, qual que é a forma. A gente vai fazer uma investigação e perceber se outras pessoas, junto do convívio dessa pessoa, também está passando por algum problema que está causando algum adoecimento emocional, mental, social, tá? E a gente vai começar a perceber alguns sinais, alguns alertas, para a gente trazer outros profissionais juntos para o atendimento desse cliente, tá certo? Então, a gente sempre vai trabalhar em conjunto, até mesmo com terapeuta de práticas integrativas, até mesmo para ele trazer uma devolutiva para os profissionais para saber, tá dando efeito, tá dando certo, parece que a abordagem não está muito legal, a gente precisa ver o que é que está faltando aqui. Então, a gente vai trazer esses profissionais da área da saúde e também um terapeuta de práticas integrativas para conversar junto, para trazer junto, para a gente discutir uma estratégia de abordar esse indivíduo e olhar tudo e perceber tudo e entender o contexto onde ele está inserido. Então, pela definição do Ministério da Saúde, o suicídio é um fenômeno bem complexo, não tem como a gente colocar dentro de uma definição muito clara, porque a gente vai ver em outras literaturas trazendo outras definições. Ele é multifacetado, ele tem vários determinantes que vai causar esse fenômeno e ele pode afetar indivíduos de diversas origens, não tem classe social, não tem gênero, tá certo?
não tem idade, orientação sexual e identidades de gênero. Então ele vai afetar a população como um todo, tá certo? O que a gente observa aqui no suicídio, trazendo para o contexto? Esse indivíduo, sim, ele está com uma depressão muito profunda e ele tem um acúmulo de perca do sentido da vida. Isso é uma sensação, é uma emoção, tá certo? E aí o que a gente percebe também? Que o indivíduo ele vem acumulando isso ao longo da sua existência. Então ele pode começar a acumular essa sensação de tristeza, de angústia, de perca do sentido da vida desde a infância e vai acumulando na adolescência e vai trazendo isso para a fase adulta, tá certo? São traumas profundos, são angústias, são dores da alma mesmo, tá? É uma dor da alma. E aí ele vai lá e pratica a autodestruição, tá? O autoextermínio. A questão do suicídio, ele é pesado? Com certeza, tá certo? Com certeza. Por isso que às vezes algumas pessoas acham que por conta de ser uma situação mais densa, mais pesada, que não se deve falar sobre isso. Muito pelo contrário. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa trazer para a consciência que se a gente tem algum familiar, alguma pessoa próxima que está com esses sinais de alerta, a gente precisa conversar sobre e não omitir isso, tá certo? Porque também existem questões culturais de mito, de estigma, porque a família que tem esse tipo de evento, ela traz consigo um estigma emocional e também social, tá certo? Então a gente precisa acolher todo mundo. Alguns estudos, dentro daquilo que eu pesquisei, eles conseguiram perceber que a cada evento de suicídio, no mínimo 5 pessoas são atingidas diretamente. Então olha para vocês verem o quanto que isso é complexo, né? Que é multifacetado, que tem várias determinantes. Então a gente precisa olhar sim e trazer essas pessoas para o atendimento também, né? E também não deixar que aquela pessoa que se foi, deixar para lá. Essa pessoa também, esse ser, quando ele sai aqui dessa realidade, já trazendo para um lado espiritual, que eu acho importante a gente trazer aqui, ela não acabou. Vocês concordam comigo que não acabou? Ela vai continuar de alguma forma a sua trajetória evolutiva. Ela precisa também ser tratada. Ela precisa, só que para isso, ela precisa de ter consciência. E isso é o que é o mais difícil para quem pratica o suicídio. Ela ter a consciência, essa clareza que ela saiu desse plano, que ela não faz mais parte daqui e que ela pode sim receber o auxílio e receber a ajuda espiritual que ela precisa para ela continuar a sua caminhada e as suas experiências futuras, que não terminou, que não é só dor e sofrimento, expurgação e exclusão, não, tá certo? Só para trazer essa consciência. Sinais de alerta. A gente vai perceber que esse indivíduo, ele começa a se isolar um pouquinho socialmente. É recorrente que ela tenha praticado 1 que não deu certo, 2 que não deu certo, 3 que não deu certo, tá certo? Tá? Outra coisa também, é uma pessoa que ela vai, em alguns momentos, exteriorizar esse desejo que ela tem, tá? Então a gente precisa conhecer esses sinais de alerta e falar assim, opa, se essa pessoa está falando assim que ela quer morrer, que ela não vê mais sentido na vida, que ela não vê mais graça naquilo que ela faz, que ela não tem mais forças para poder conseguir caminhar, é sinais de alerta, é sinais de risco, eu preciso estar atento a isso, tá? Eu preciso de alguma forma mostrar para essa pessoa que se ela aceitar ajuda, ela tem uma gama, né, uma estrutura, né, a nível de organização, de níveis de atenção à saúde, que pode trazer conforto, pode trazer alívio,
pode trabalhar com ela para ela não precisar mais dessa dor, desse sofrimento, e que ela não está sozinha. Fatores protetivos é sempre não deixar essa pessoa sozinha. Se ela externalizou isso, fala assim: o que está acontecendo? Você quer conversar? Escuta terapêutica. A gente não vai ser o psicólogo da pessoa, tá? Porque para isso nós temos o profissional psicólogo, o profissional psiquiatra capacitado para isso. Mas a escuta terapêutica vai ajudar muito. A gente pode sim perceber que alguma coisa não está bem, a pessoa direcionar e falar assim: olha, nós temos aqui uma solução para você, você aceita? A ajuda e suporte dentro dos serviços de saúde, não adianta nada a gente falar assim: a gente tem que prevenir o suicídio. Mas se acontecer alguma coisa, para onde eu vou direcionar essa pessoa? Tá certo? Então, de uma forma geral, nos serviços de saúde, a gente pode direcionar essa pessoa para a unidade básica de saúde, tanto ela quanto os familiares com quem está em volta dela, tá? A gente pode acionar o serviço de unidade de pronto atendimento, caso ela pratique alguma coisa que viole a sua vida, a gente vai direcionar ela para uma unidade de pronto atendimento. A gente tem os Centros de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, tá certo? Nós temos o SEVA, que vai trazer todo o suporte e ajuda com os serviços que estão aqui disponíveis, até mesmo espiritual para essas pessoas. Nós temos também aqui em Uberaba o NUPIC, que está inserido no Hospital do Pênfico, que tem algumas práticas integrativas para oferecer para a população, tá certo? Então a gente pode sim, dentro daquilo que está disponível no Sistema Único de Saúde, até no particular, trabalhar esse ser e a gente conseguir trabalhando esses sentimentos, emoções, esses traumas que estão fazendo essa pessoa perder o sentido da vida, tá? E quais são as ações e as políticas que o Ministério da Saúde tem para fomentar essa atenção para a saúde mental, para essas pessoas que estão aí deprimidas? Fazendo essas campanhas do Setembro Amarelo, disponibilizando serviços nos municípios, nas macro e micro regiões, tá certo? Divulgando em materiais escritos, né, na internet. Então o Ministério da Saúde, ele tenta de alguma forma trazer essa consciência e que não fique, gente, só no setembro, mas que seja o ano amarelo, certo? Trazendo só um pouquinho aqui as estatísticas, eu tentei achar estudos mais recentes, mas o que eu mais achei foram esses. Esse daqui é da Secretaria de Justiça e Segurança do Mato Grosso. Olha aqui em 2021, o número de casos. Aqui é um registro de mortes na região do Distrito Federal, suicídio ao terceiro. Olha aqui, 2021, 2023, 2022, perdão. Aqui em nível de mundo, tá? Entre 700 mil e 800 mil pessoas morreram por conta do suicídio no mundo todo, tá? A cada 100 mil homens no mundo, 12,6 cometeram suicídio. Então é um número muito significativo, é um número muito alto. Aqui do Ministério da Saúde, cerca de 800 mil pessoas se suicidaram todos os anos no mundo. No Brasil, cerca de 11 mil pessoas se suicidam anualmente. Gente, é um número muito grande. E eu reforço aqui, a gente precisa conversar sim sobre o suicídio e oferecer condições para que essa pessoa se cure, tá? Que ela tenha condições de ter uma melhora dos seus sinais e sintomas, dos seus traumas, daquilo que está causando essa dor profunda na sua alma, certo? E como as práticas integrativas podem colaborar no tratamento integrativo desse ser, tá? Dessa pessoa, desse nosso paciente.
Então aqui eu separei as práticas integrativas naquilo que ela vai contribuir, levando em consideração o ser como um todo. Então o ser, se ele está com problema no convívio com pessoas, se ele está mais fechado, se ele está mais isolado, a gente tem práticas para fomentar o convívio e interação com outras pessoas. Ele precisa interagir com outras pessoas. Então a gente tem a arte terapia, onde ele pode expor seus sentimentos, as suas emoções através da arte, através da pintura, da modelagem. Tem várias coisas que ele pode fazer dentro da arte terapia. A gente tem a dança circular, alguns lugares as pessoas se reúnem para fazer danças, para lembrar das danças que os ancestrais faziam ao redor da fogueira, a biodança, onde ele vai movimentar o corpo, onde ele vai fazer práticas corporais de expressão corporal em grupo. Então isso vai ajudar na interação com outros seres, outras pessoas. Para a gente fomentar o bem-estar espiritual, mental e energético, a gente tem também umas outras ferramentas. Lembrando também que a gente pode associar 2 ou 3 ferramentas junto com o tratamento, com o psicólogo, com o psiquiatra, com a medicação, tá certo? A gente pode associar mais de uma. A constelação familiar, gente, ela é fantástica. Porque através da constelação familiar, além da gente trabalhar a questão ancestral desse indivíduo, a gente consegue perceber aonde é que ele está, em qual geração ele está, porque com certeza ele está fora do seu lugar frente ao seu sistema familiar, tá certo? E para onde a sua alma está olhando. Então, dentro da constelação familiar, a gente consegue perceber onde é que essa alma está olhando. Então a gente faz esse trabalho, eu trabalho os antepassados desse ser e a gente consegue colocar ele frente à vida e na sua posição, no seu sistema familiar, se é o primeiro filho, se é o segundo, se é o terceiro, se é o quarto, tá certo? A gente tem o reiki, a gente tem a posição das mãos também e a gente tem a hipnose terapia que vai trabalhar o mental, a gente vai buscar quais são esses traumas que a pessoa tem que está fazendo ela perder o sentido da vida. O que é que fez ela perder o sentido da vida? A hipnose terapia é fantástica para poder fazer esse resgate, para ressignificar esses traumas, tá? A gente tem a aromaterapia, que é o uso dos óleos essenciais. Existem óleos que vai trabalhar com a questão do relaxamento, que vai trabalhar as emoções, que vai trabalhar às vezes aspectos até mesmo físicos também da pessoa. A cromoterapia nós vamos trabalhar com as cores, ou quentes ou frias, dependendo da situação, tá? E aí o Verda também, com o seu conhecimento de estilo de vida associado com a alimentação, se a gente perceber, a pessoa está deprimida, ela está num estado emocional bem fragilizado. Vocês acham que ela vai pensar em se alimentar? Ela não vai, E aí o que seria interessante? A gente começar a introduzir alimentos, trazer um profissional nutricionista para dar um suporte emocional. Se ele está deprimido, entristecido, ele com certeza ele vai ter algum problema na parte digestiva, na parte nutricional. E aí o Verda, junto com o seu conhecimento de plantas, de ervas, de grãos, de raízes, pode colaborar para complementar a nutrição desse paciente, tá? A gente tem a geoterapia, o uso de lamas medicinais e as pedras e os cristais também, para trazer um bem-estar também até físico e espiritual para essa pessoa. A gente pode manipular elixir ou um banho de cristais para essa pessoa, vai ser bem legal também. A acupuntura e a medicina tradicional chinesa para desbloquear os meridianos, os pontos energéticos que está acumulado, porque se esse ser ele está acumulando no seu ser sensações de tristeza, de perca do sentido da vida, isso vai somatizar em algum lugar, em algum meridiano. Então aqui na acupuntura a gente consegue ir nesses pontos
estratégicos e começar a desbloquear esses meridianos energéticos para trazer o bem-estar para a pessoa. A homeopatia também, se for necessário, a gente pode também oferecer para o cliente. A meditação ela é fantástica para trazer um centramento do ser, a pessoa entender o seu valor, entender a sua importância para essa realidade e o que ela veio fazer aqui nessa realidade, no seu sistema familiar, com as pessoas que estão com elas. Então ela traz um relaxamento, um paz, uma calma muito legal. A meditação é bem interessante. A musicoterapia também ela é interessante. Se a gente associar a meditação com a musicoterapia, com músicas que vão fazer a vibração energética da pessoa se elevar. Se ela está entristecida, o que a gente entende? Que a vibração dela está mais baixa. Se a gente pega músicas ou canções e estimula esse ser através da musicoterapia, a gente consegue elevar o padrão energético dessa pessoa. E ela começa a vibrar numa outra vibração, isso também é bem interessante também. O uso da fitoterapia e da naturopatia, que são as plantas, as ervas, as raízes, né? As cascas, né? Aqui as cascas, a gente pode também utilizar dependendo dos sintomas que ele está trazendo para nós. Olha, eu estou um pouquinho deprimido, eu estou me sentindo um pouco fragilizado, então olha, vamos fazer um chá aqui de camomila para trazer um pouco de serenidade para sua mente. Olha, eu estou com muito pensamento suicida, vamos associar, né, o tratamento convencional, né, junto com uma meditação, junto com um chá, né, um chá de erva, ou um chá de alguma flor, né, a camomila, associar com a lavanda, né, que é um óleo essencial. Então é bem interessante que a gente consegue associar outras ferramentas. Se esse cliente tiver uma queixa mais física, né, alguma outra queixa, a gente pode fazer a reflexoterapia para amenizar esses sintomas no corpo físico. O uso de florais de Bach, o Reiki também ele é bem legal, porque ele trabalha não só os sentimentos, os pensamentos, mas também o espiritual. É uma ferramenta muito legal que a gente pode estar aplicando, né, sobre a pessoa para que ela possa também trazer uma melhora significativa. E aqui só para a gente finalizar, que eu sei que é muita informação, mas é só para a gente entender que a gente tem várias ferramentas, a gente consegue trabalhar de uma forma conjunta, de uma forma humanizada e que atende vários aspectos do indivíduo. Por mais que ela se sinta descrente, né? Por mais que ela tenha passado por problemas, por situações, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. A gente tem, né, quando a gente escolhe vir para cá e escolhe, né, fazer parte da realidade em determinado momento, além de todo o nosso sistema familiar, né, dos nossos antepassados, né, daquilo que a gente já trouxe de outras experiências, de outras realidades, a gente sempre tem a nossa equipe espiritual. A gente nunca pode esquecer disso. Nós temos os nossos mestres, os nossos guias, os nossos mentores espirituais. Nós temos a nossa versão divinizada, que é o nosso eu superior, tá certo? Então a gente nunca está sozinho. Então elevar o nosso pensamento, às vezes naquele momento de maior dificuldade, aonde parece que está tudo dando errado, que não tem mais sentido eu estar aqui, o simples fato de você elevar a sua consciência para aquele que se dividiu por amor e escolheu estar aqui, que nós somos uma divisão do todo, nós somos uma divisão da consciência do Criador, né, que nós chamamos de Deus. Então eu sou uma parte dele. Quando eu relembro quem eu sou e a parte divina que eu sou, faz também toda a diferença. Então sempre elevar os nossos pensamentos para essa consciência criadora que emana todo o amor, que emana toda a luz, que emana todo o poder, toda a graça, também faz toda a diferença. E nunca estamos sozinhos, sempre vai ter alguém para nos apoiar, para nos estender a mão, para falar assim, olha,
é possível sair desse lugar e ir para cá, certo? Eu deixo aqui as referências, né, que eu trouxe para poder embasar aqui a palestra, e eu agradeço a todos pela atenção, pelo carinho e pela presença também, tanto aqui quanto nas redes sociais.